A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar de Radialivres, um coletivo criado por mais de 30 profissionais de 8 estados brasileiros. O objetivo é valorizar o fazer radiofônico e promover ações de impacto para a música brasileira. Reunimos Patrick Torquato, de Pernambuco, Fabrício Rocha, do Pará, Thaís Aragão, do Ceará e Sara Mascarenhas, de São Paulo. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, grande prazer agora falar de uma novidade que é um coletivo de radialistas para valorizar o fazer radiofônico. Radialivres, bem-vindos! É uma coisa maravilhosa recebê-los e hoje vamos fazer um programa diferente. Em vez de falar só de música e falar com os artistas e tal, vamos falar com os radialistas, a turma que gosta de rádio e que está preocupada na qualidade da música brasileira no rádio, enfim, tudo isso. Então, para fazer a roda, nós temos a Thaís Aragão, diretamente do Ceará, bem-vinda. O Fabrício Rocha, de Belém do Pará, lá do Pará. O Patrick Torquato, de Pernambuco. E a Sara Mascarenhas, de Santos. Bem-vindos todos, queridos. E você sabe que o prazer de poder falar desse coletivo, né, é estar inserido nele primeiro, né? Porque tudo que vocês falam e conversam e discutem, e eu encontrei o Patrick só para fazer a introdução, quando ele estava participando do Sim aqui em São Paulo, não foi, Patrick? Foi. E a gente falou, pô, Patrick, como é importante, né, o que vocês estão fazendo, cada um no seu canto, no país todo, e a gente está conectado de alguma forma, que a gente está fazendo coisas muito parecidas e ao mesmo tempo a gente tem que estar unido, porque nesse momento é importante a gente estar unido. Então, antes da gente começar a contar a história de cada um de vocês, né, e ouvir músicas que vocês vão escolher e falar do coletivo, né, o Radialivres, eu queria que cada um contasse um pouquinho a sua história, mas antes a gente tem que ouvir como é que vocês estão encarando a pandemia, porque afetou a gente, radialista, afetou as comunicações, afetou a arte, afetou tudo, né? E cada um teve uma reação diferente, né? Eu fiz uma enquete aqui com os artistas, tem os que ficaram claramente deprimidos, tem os que ficaram confusos, tem os que ficaram hiperativos, fazendo lives adoidado, e tem aqueles que ficaram tudo ao mesmo tempo, agora, que é um monte de gente também. Então, uma loucura, né? Eu mesmo, eu sou da classificação de tudo ao mesmo tempo agora, ficar um pouco deprimido, hiperativo, confuso, enfim. E a gente teve que se virar, né? Começar a fazer programa de rádio diferente, fazer programação diferente, discutir com os artistas como a gente vai juntos, né? Como a gente consegue resolver essas questões juntos. Então, eu queria saber o impacto da pandemia para cada um de vocês. Começando com as mulheres, naturalmente, né? Começar com a Sara. Obrigado por receber a gente aqui, Colibri. Olá a todos os ouvintes aí, é um prazer estar aqui na Rádio Brasil Atual. E, bom, a pandemia pegou todo mundo desprevenido, né? Na verdade, acho que na vida a gente nunca está preparado para coisas como virar mãe, pandemias e situações, assim, que são extremas, né? Mas eu acho que eu fiquei nesse perfil do tudo ao mesmo tempo agora, oscilando, né, entre picos de depressão e ansiedade e hiperatividade, mas uma coisa muito legal da pandemia foi essa reunião com esses radialistas, né? Acho que se a pandemia não tivesse se deflagrado, talvez a gente ainda estivesse patinando para realizar o primeiro encontro. E a pandemia fortaleceu esse momento, né, o fato de estar todo mundo em casa nos primeiros 2 meses do isolamento, do distanciamento social, permitiu com que a gente criasse um espaço de tempo para se reunir e começar a pensar junto ações que fortaleçam o fazer radiofônico, né? Eu, como radialista, eu já estava fazendo alguns programas dentro de casa, né? A Rádio Silva, onde eu opero aqui o programa Hora do Sabá, é uma rádio da Unifesp, Baixada Santista, um programa de extensão da Unifesp. E quando a pandemia veio, o estúdio da rádio fechou, mas eu já tinha a autonomia para realizar o programa de casa. Então, pela Rádio Silva, o único programa ao vivo que continuou no ar foi o meu programa. Então, foi muito interessante também
poder ser esse ar, esse sopro de vida ainda nessa rádio que estava num momento de tanta dificuldade por conta do distanciamento. No geral, acho que estamos passando bem, porque o Rádio Livre chegando, ele vem com... Não é uma brisa, nem uma tempestade, mas ele é um baita sopro de vida e de emoção para que a gente possa começar a pensar um 2021 muito potente aí. Acho que é isso. Beleza. Tá vendo? Agora, seguindo aqui, as mulheres, né, sempre à frente, a Thaís Aragão. Muito obrigada por receber a gente, que está começando esse trabalho aí do coletivo. Também acho, como a Sara, acho que a pandemia, ao mesmo tempo que fechou algumas portas, também abriu outras. Inclusive, eu vejo muita gente de várias regiões diferentes colaborando agora, artistas, né? Enfim, uma coisa leva a outra. A gente fica sem tempo para uma coisa e abre um monte de tempo para outra, né? E estão sendo feitas várias conexões, particularmente nos programas que eu faço. Eu tenho feito entrevistas por WhatsApp, né? Então, assim, tem rolado, né? Os artistas têm se aberto para isso também, né? Então, para combinar, demora mais, né? A entrevista por WhatsApp, porque você manda um áudio, a pessoa tem que abrir lá, escutar, e depois mandar um outro áudio. Então, assim, dura, no mínimo, 2 vezes mais, né? Do que se fosse o papo, né? Ao vivo, ou mesmo no estúdio, ou por telefone. Então, assim, demora mais, a gente precisa de mais paciência, mas as coisas têm acontecido. A gente também tem conseguido aqui na Universitária FM de Fortaleza fazer novas produções, né, para poder estar levando as pessoas música nova que está rolando, né, está rolando música nova, e o contato com os artistas. Eu trabalho com 2 gêneros que são bem distintos. Eu trabalho com rap e eu trabalho com música de concerto. Então, nesse momento, eu acabei dando mais espaço para o pessoal do hip hop, porque eu entendia que a rádio, nesse momento, era importante para que esses artistas tivessem contato com o seu público nas periferias que estavam sendo ainda estão sendo mais afetadas. Então, teve um pouco de balanço aí, ver quais eram as prioridades, mas tem muita coisa rolando e a gente segue, e estamos, inclusive, com essa nova articulação aí, né, dos radialistas, para trazer ideias novas e movimentar um pouco a cena. Mas você não falou pessoalmente como é que você se virou nessa? Você se impactou? Como é que foi? Sim, mas eu acho que a rádio ajudou então, a não me sentir só. Tá vendo? Até né? Para isso, a rádio é tão boa para isso também, né? Exato. Terapia. Foi fundamental, né? E eu acho que ter conseguido manter a rádio, assim como a Sara, né, com o mínimo de infra em casa, também deve ter impactado também os artistas, né? Sempre era muito bom ter o contato, né? Eles também curtiram, estão curtindo. Então, eu acho que a rádio, nesse momento, mesmo a gente fazendo dentro de casa, né, de uma forma mais limitada, está sendo importantíssimo para manter as pessoas em contato. Certo. De certa forma, é uma terapia, então, né? Creio que Thaís? Sim. É uma radioterapia. Outro dia o cara falou assim, eu tô fazendo entrevistas e tal, dando entrevistas, né? Um dos artistas aí que eu entrevistei, falou, porque até para me distrair um pouco, eu falei, eu também estou entrevistando. Sinceramente, para mim também é importante estar em contato com vocês para saber o que está acontecendo, né? Bom, vamos seguir aqui. Agora o Fabrício Rocha vai contar como é que ele está sentindo o impacto da pandemia, do coronavírus. Nem gosto de falar o novo coronavírus. Tem expressões que no rádio a gente fica, tanto que se ouve e se fala, né? Outro dia eu falei, eu não vou falar mais novo coronavírus. Eu falo a pandemia, não falo Covid. É muita coisa. Comunicar é o centro, né? Mas é muito pesado, não é, Fabrício? De certa forma. Por favor, faça o seu relato aí. Bem, eu sou aqui de Belém do Pará, né, do meio da Amazônia, dessa parte quente e úmida do Brasil. A gente respira água e é quente e abafado pra caramba. O Patrick já conhece muito bem. E é o momento, assim, só para vocês localizarem, é o momento mais quente do ano. Aqui é diferente de vocês. Então, aqui
a gente está no momento de respirar fumaça, queimadas urbanas em Belém, uma coisa, a gente acorda e tem fumaça em todo lugar, isso não era muito comum aqui, né? E a gente está vivendo, além da pandemia, está vivendo esse momento. Então, quando começou a pandemia, eu já estava eu sou da Rádio Cultura aqui do Pará, e aí eu estava na redação do jornalismo. Então, vocês imaginam, eu era o responsável da noite, né? Então eu tinha que ouvir todos os dias, né, as lives do governador, né, fazer a matéria da live do governador, contabilizar, né, os casos, né, de Covid aqui em Belém. Então acompanhou o pico, né, da doença aqui, né? Então você tinha que ler várias vezes, escrever a matéria e aí ainda gravar. Aquilo realmente não faz bem para ninguém, né? Porque aqui teve um colapso funerário, né? Então alguns corpos, né, ficaram fora, né, do instituto e tudo. Então foram cenas, né, que a gente acompanhou pela televisão, mas fazia a matéria do rádio a partir de tudo isso. E isso não tem como fazer bem, né, para ninguém, né? Escrever esse tipo de coisa, mesmo que você diga que você é profissional, você está acostumado a fazer isso, a dar a matéria de forma objetiva. É impossível não ter um pouco dessa emoção de estar vivendo isso aqui agora e ter que dizer isso tudo aqui agora. Então, a gente tinha questões, né, tipo assim, que não estava claro naquele momento. Então, aqui, né, teve o problema dos respiradores, né, teve o problema da cloroquina, né, teve, enfim, aqui o pico ele foi anterior ao resto do Brasil, então a gente viu coisas antes de todo mundo e não sabia exatamente como lidar, né, numa região periférica do Brasil, né, mas eu acho que pessoas querendo invadir o hospital, né, essa coisa toda teve, né, talvez não circulou o Brasil, né, mas os profissionais de saúde indo para frente, né, fazendo greve na frente das UPAs porque não tinha máscara, né, não tinha EPI. Não, eu Né, então, acompanhei exatamente isso aí, realmente. Então isso a gente estava vivendo, né? A gente tinha que falar disso, né? E aquilo não me fez bem. Aí eu entrei de férias em junho, né? E desde lá eu aí eu entrei de férias em junho. O pico foi em maio, né? Aqui, né? E aí em junho eu entrei de férias, né? Aí eu na volta eu já não voltei mais para o jornalismo, já não fiquei lá. Aí eu fiquei mais para cá, para os programas, né, de música. Estou aqui na rádio, né, eu faço o Balanço do Rock, né, eu estou na produção do Balanço do Rock agora. E lá, e os outros programas, né, que eu faço em outras rádios do Brasil, né, o Garagem Brasil na Rádio Fiscar, né, e uma coluna que eu faço na Rádio Mac Rio, né, chamada Crônicas de Brasil Invisível, que isso é para desanuviar, mas isso realmente, a pandemia, nunca vou esquecer, porque a gente contabilizar mortos, isso não é para ninguém, não. Nossa, é uma tragédia, né? A gente fica deprimido só de ver o noticiário. E quem que está fazendo o noticiário, como é o seu caso, né? Eu só acompanho, porque eu estou na direção do jornalismo também, eu acompanho o Jornal da Tarde, o Jornal da Manhã, e aí também é uma dureza, né? Enfim. Mas, pessoalmente, nesse momento você está na rádio ou você está em casa? Não, agora eu estou em casa, né? É. Porque por conta da mudança, né, da redação e também na época não teve o home office, né, para as pessoas, mas pelo fato de eu ter que fazer esse trabalho eu tinha que ir todo dia. Alguns a maioria, metade da redação era de grupo de risco, então a gente assumiu parte do trabalho dos nossos amigos, né? Então dobrou o trabalho e tal. Mas agora que eu já não estou mais na redação, eu estou fazendo mais home office, eu estou aqui de casa. Beleza. Agora o Patrick vai contar a história. Patrick Torquato, conte aí. Como é que você encarou essa loucura toda aí? E aí, Colibri, e aí, minha gente? Olha, um prazer imenso, em primeiro lugar, estar falando com vocês. Não só colegas radialistas, mas poder estar junto com o Colibri, fortalecendo aí esse projeto de emissora que é muito comprometido com a sociedade a partir dessa ótica do trabalhador e da trabalhadora, tá? Mais uma vez, um prazer imenso estar falando aqui com vocês. Colibri, eu tentei pelo menos entender esse circuito de isolamento por conta da pandemia como a abertura de um portal, né? Se você não consegue entrar em você
para tentar entender o que é que está acontecendo e assim ser empático com o que está acontecendo com os outros, essa pandemia não serviu de nada. E, de fato, a doença deveria ter lhe levado. Teve um impacto muito grande na vida de todo mundo. E assim como a gente sempre imaginou os karmas individuais, essa situação realmente, como encaixa, é muito extremo. Então, assim, para cada pessoa, para cada grupo social, para cada faixa da sociedade, ela funciona de um jeito completamente distinto, né? E sai roubando perspectivas, e sai anulando projetos de vida, e sai, de fato, dilacerando o que não pode ser protegido. E, ao contrário, também sai aproximando gente, também sai apresentando compaixão entre pessoas que você nem imaginava. Então, assim, de fato é um mundo paralelo que essa pandemia pôde oferecer para a gente se reentender, para a gente se, como você já disse um pouco antes de começar, o ré está em alta, né? Reconectar, refazer, repensar. Então, eu acho que o grande impacto é de quando você acaba de dar aquela corrida boa, aquela boa nadada, aquele jogo bacana que você participa, você se sente cansado, tá um impacto muito pesado, mas você percebe que houve algum avanço, que você fez alguma coisa que foi positiva, mesmo diante dessa loucura toda. Eu estou vivendo essa sensação, sabe? São muitas trocas, são muitos aprendizados mesmo, de convívio, de cobrança, de você perceber que não está rendendo, de você querer render mais, de você querer fazer um projeto para o ano que vem, você simplesmente não sabe se vai estar vivo. Então são muitas coisas novas. Eu acho que o mundo está tomando uma grande ayahuasca, né? E estamos vomitando um monte de coisa boa e ruim, e acredito que vamos sair limpos e renovados. Não são todos, mas quem poderia se regenerar nesse período está se regenerando, vai sair com uma outra capa e com muito aprendizado. E eu acho que uma movimentação como essa que a gente está fazendo de Radialivres, dos colegas de vários lugares que pensam de uma maneira horizontal, super generosa, faz parte desse revigorar, faz parte desse renascer. E a gente chega num momento como esse, fortalecido porque estamos juntos. Eu acho que isso é que é a coisa mais bacana de estar pousando aqui nesse espaço tão representativo do nosso trabalho, de nossas conquistas coletivas mesmo, do pensar coletivo que a gente alcançou e é representado por você, por esse espaço que você ocupa. Acho que a gente chega bem porque estamos juntos e aprendemos que juntos a gente consegue enfrentar melhor. Podemos até perder, né? Estaremos juntos. Não, sem dúvida. A gente perde, mas eu não queria estar do lado de quem está vencendo a gente. Exatamente. O que é mais, nessa pandemia, vocês fizeram várias análises aí, né? Uma das coisas que a gente repara em todos os níveis da arte e da comunicação também é um espírito de solidariedade muito forte mesmo, em todos os níveis, né? Por exemplo, a gente está ajudando aqui no que podemos a turma da graxa, né? A turma que está sem trabalho em função da pandemia. Então, o cara que toca, pode tocar, o compositor, dá para fazer uma live e tal, está se virando, está pedindo ajuda e tal. E o sujeito que faz o som, a turma toda, essa cadeia de trabalhadores que envolve um espetáculo ao vivo, seja no teatro, no cinema, na música, né? No cinema também, no trabalho do cinema, mas estou falando na música, especialmente nos espetáculos ao vivo, essa turma está sem trabalho e batendo a porta aqui da gente, aqui em São Paulo, de forma dramática, pedindo cesta básica. Ninguém está pedindo nem trabalho, está pedindo cesta básica. Eu falo isso todo dia aqui, mas porque eu vou martelar nisso mesmo, porque é um absurdo, né, o que está acontecendo. Bom, vamos dessa primeira rodada, daqui a pouco nós vamos falar como é que vocês resolveram fazer rádio, por que vocês gostam de rádio, né? Aí depois é uma coisa mais pessoal na sequência aqui. Então vamos ouvir uma música. E eu pedi para cada um de vocês escolherem uma música representativa ou que tem a ver com o que vocês estão fazendo no rádio, no trabalho de vocês. Eu vou começar, claro, novamente pelas mulheres que mandam neste planeta, certo? Eu assumo mesmo, não tem problema. E eu vou começar com a Sara. A Sara, lá em Santos, vai escolher uma música para a gente ouvir agora, nesse pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui para falar de Radialivres, falar da carreira de cada um de vocês aí. É com você, Sara. O que a gente vai ouvir agora? Bom, a gente vai ouvir aí uma música muito animada, Festa e Fartura, da Souto MC, do primeiro álbum da cantora. O álbum chama Ritual, foi lançado no começo desse ano
e tá muito legal. Eu espero que vocês gostem. Festa e fartura, Soto MC. Vamos nessa. Roda! Uhul! Festa e fartura pra quem fechou, festa e fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro, colhendo os louros, melhora pra nós chegou. Festa e fartura pra quem fechou, festa e fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro, colhendo os louros, melhora pra nós chegou. Se acostume com nossa presença, hoje não vamos pedir licença. Carregada de força intensa, imensa, sorrir também é resistência. Na mente, cintura, eficiência. Pra quem não me atura, só paciência. Sem decadência, olha essa cadência. Não subestimem nossa potência. Tirem de mim os seus dogmas, que eu tô ótima, muito além da sua ótica. Tô jogada pro fervo, não tem meio termo, livre de ideias no podcast. No baile ou no bate, respeito a chave, com a chave de gold, chocando as pates no busão e a essência a mesma, a pé ou de nave, a fé, foi tanto perreio, hoje tamo suave. A fé, passando de fase, hoje não tem quem trave. Tamo em todo canto, repare. Pra quem tá no corre, não pare. No sangue, fervura, no corpo, quentura. Laje, cobertura, fartura, batendo nos grave. Festa, fartura, batendo nos grave. Laje, cobertura, fartura, batendo nos grave. Festa, fartura, batendo nos grave. Prosperidade, pra além do discurso da igreja, as mãos até caleja de fazer as bases. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira produzindo chaves. No fim de semana, a mente que aparecer na nossa frente nós abre. Aqui nunca tem tempo ruim, nosso papo é reto, as mina é chave. Abrindo as portas travadas, destravando tudo com oportunidade. Se a chance só vem uma vez, eu não conto até 3, não parto pro ataque, acho molhado. Não fecha com nós no cuscuz, mas na hora do bolo tu quer um pedaço. Afasta de mim, Zé Povo, talarica, inveja e o mal olhado. Que na festa não tenha traíra, só tenha fartura e os aliados. Fartura pra nós celebrar as conquistas sem nunca mais falta no prato. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento e as amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento e as amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento, 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 conhecimento. Kunomi MC, Guarani da aldeia Crucutu. Tiaguama Apuaju, Ejapuchacachemborai. Procure a paz, cada obstáculo uma missão. Não fuja, abaixa a cabeça e escuta. Hey ho, ha, ha, dero de ti, ero a. Por aí render, tapé ponan, devo chocar. Pintado de urucum e usando um cocar. É nossa arte, nossa alegria. Índio não é uma fantasia. A casa de reza, lugar sagrado. Oramos, rezamos, dançamos, cantamos. E que também é a nossa escola, lá sim aprendemos. Guerreiros seremos, nosso curandeiro. Temos respeito, mas natureza é tão bela. Devemos cuidar porque pertencemos a ela. Já, Poragu já chauka, Nyandere koa é, e poramba é. Já, Poragu já chauka, Nyandere koa é, e poramba é. Festa ou fartura batendo nos grave. Festa ou fartura batendo nos grave. Laje, cobertura, fartura batendo nos grave. Festa ou fartura batendo nos grave. Festa ou fartura batendo nos grave. Festa ou fartura batendo nos grave. Laje, cobertura, fartura batendo nos grave. Festa ou fartura batendo nos grave. Estamos de volta aqui com os radialistas, aqui um grande coletivo, numa reunião, para falar de música, para falar de rádio também, né? Falar de cultura, falar de arte e tudo mais, né? E a gente tem um prazerzaço de recebê-los aqui, como a gente já anunciou no começo. Mas eu queria saber a história de vocês, o que levou-os ao rádio, né? A rádio. A gente sempre tem um carinho, porque a rádio é meio primo pobre, né, das comunicações, né? O pessoal, você faz rádio, não ganha nada, a rádio é uma porcaria e tal. Já ouvi isso direto, sempre ouvi, né? Então tem outros lugares, a televisão paga mais, né? Eu comecei em jornal e rádio junto também, né? Então eu tenho essa experiência de estar em vários veículos. Agora o rádio tem um negócio aqui, qualquer coisa que eu não sei definir, que nos aproxima, né? Que nos fortalece, principalmente para quem gosta de música, de jornalismo, enfim. Então, eu queria saber por que vocês resolveram trabalhar em rádio, o que levou você a trabalhar na rádio? Começando aqui, claro, começando com a Sara e na sequência a Thaís, e a gente segue aí.
que levou a vocês trabalharem no rádio? Qual que foi a motivação, a inspiração? Eu faço essa pergunta para os artistas também, Tá né? certo. Eu comecei a cantar por causa da Elis Regina, por exemplo. Né? Você Não sabe sei que nesse processo de vivenciar e reunir com esses 25 radialistas aí do Brasil me fez lembrar do meu primeiro contato com o rádio, né? Eu sou natural de São Carlos, apesar de estar em Santos hoje, e em São Carlos tem a USP e a Federal. E quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, eu fui estudar numa escola no colegial que era criada por estudantes da USP, pelo centro acadêmico da USP, que chamava CAASO. E o colégio ficava dentro do campus da USP. Então, a gente, no colegial, tinha a oportunidade de estar muito em contato com a vida universitária e tinha uma rádio pirata no centro acadêmico da USP. E aí, minha primeira atuação em rádio foi na rádio pirata do centro acadêmico da USP. Eu tinha um programa lá, aos 14, 15 anos. Na sequência, eu fui para a Rádio Capivara, que era a rádio pirata da UFSCar. Isso, eles nem tinham planos para fazer a Rádio UFSCar. Então, meus primeiros programas de rádio foram em rádio pirata. E eu lembro que a gente acabou até criando uma rádio interna no colégio para dar vazão a isso. Aí, na minha trajetória, eu fui cantora, eu tive bar, eu levei o Grito Rock para São Carlos, me envolvi com Fora do Eixo, fui parar lá no Acre, coordenando o portal Fora do Eixo em 2008, 2009, e fui fazer jornalismo nesse meio tempo. E eu entendi que a cultura precisava de muitos profissionais de comunicação dedicados a fazer esse pano de fundo para a música, né? E quando eu me formei, eu lancei um portal lá em São Carlos chamado Roda Mob, que foi uma grande base de dados de eventos e artistas e espaços que promoviam cultura ali na região central do estado de São Paulo. Fiquei com esse projeto por 5 anos. E acabei migrando para fazer uma versão do site como coluna numa rádio. Aí eu comecei com essa coluna, o pessoal já me cooptou para fazer as entrevistas, e aí eu passei a fazer parte do programa Noite Demais, na Rádio Pop FM, lá em São Carlos. E da Pop FM me convidaram para fazer mais uma participação em outro programa, enfim. E aí eu vim para Santos, e quando eu cheguei em Santos eu falei, eu quero continuar no rádio. E aí eu conheci o Stefanes Caiafo numa atividade do Instituto Procomum. Eu estava aqui prestando serviços de assessoria de imprensa. E eu cheguei para o Caiafo e falei, Caiafo, não tem um programa da Rádio Silva que a gente possa encaminhar os releases para divulgar os eventos, material dos artistas? Ele falou, não. Isso era outubro de 2017. Eu falei, você não quer que eu prepare um conteúdo de 10 minutos semanal com a agenda da Baixada Santista? Aqui tem muita atividade cultural, aqui a profusão de eventos e artistas é muito grande. Aí ele olhou para mim e falou, olha, muito boa ideia, mas conversa comigo depois do carnaval. Isso era outubro de 2017. Aí eu falei, tá bom, né? Vou me preparar para depois do carnaval de 2018. E dito e Ainda feito. bem que não era na Bahia, né? Os baianos estão aqui na Bahia, depois do carnaval, você não sabe quando que é. Pô. Quando que é, né? Mas aí foi dito e feito, a gente se encontrou no meio de fevereiro de 2018 e eu propus a ele um boletim de 10 minutos quando a gente foi sentar para viabilizar uma parceria, a minha entrada na Rádio Silva, ele me ofereceu um programa de 1 hora ao vivo. Eu, jornalista, né, fiquei empolgadíssima em de 10 minutos ganhar 1 hora, já estruturei uma linha editorial para o programa Hora do Sabá e trouxe essa proposta de ser um espaço de expressão e visibilidade da pluralidade de vozes da mulher arteira e fazedora, né? Então, o programa começou com 1 hora, a gente trazendo entrevistas, artistas mulheres da música brasileira e mundial. Terminamos o primeiro ano em 2 web rádios, né? A Rádio Bloco e a Alma Londrina. E depois fomos crescendo. Hoje o time tem 17 mulheres colaborando, o programa já tem 2 horas de duração, a gente já está em 5 web rádios, distribuindo em várias plataformas digital. E cada vez mais as compositoras, as artistas, as mulheres nos buscam
como um espaço de visibilidade mesmo. Elas querem estar no programa, então elas mandam os lançamentos, elas querem fazer entrevistas, e aí eu vou criando espaços do tipo o pitaco musical delas. Quando eu não tenho um espaço para entrevistá-las, eu criei esse bloco que elas me mandam uma sonora de 30 segundos se apresentando e indicando uma música do próprio trabalho. Então foi muito motivador e acabo contemplando toda a minha história de vida, né? Eu sou neta de uma cientista fenomenal que fez grande parte da história da ciência brasileira, que é a Ivone Mascarenhas, e minha mãe foi artista, e as mulheres da minha bisavó era pianista de cinema mudo, a mãe da minha bisavó chamava Sara e cantava, então eu acabo contemplando toda essa minha ancestralidade e valorizando mesmo a existência da mulher. A Hora do Sabá, ela vem muito da provocação de mulheres que estão querendo olhar para o sagrado feminino e para o feminismo, e elas têm uma frase emblemática. A história da mulher na humanidade sempre foi contada pela voz masculina. Então é hora da gente trazer a voz das mulheres, porque ninguém dá voz a ninguém, a gente só permite espaços de expressão, né? A voz todo mundo tem. Então, eu assumi essa missão como jornalista de contar, de que elas contem as próprias histórias, de que elas venham ao rádio e falem dos seus saberes, da sua importância e estimulem outras mulheres, inspirem elas a realizarem sonhos, a buscarem suas profissões, a empreenderem os seus projetos, porque é isso, né? Demorou para a gente equilibrar as contas aí. Baixo patriarcado. E tinha, Sara, tinha alguma radialista, algum radialista, alguém que você, quando começou a fazer rádio, você se inspirava aí em São Carlos, ou em São Paulo, no estado, em São Paulo capital, enfim. Tinha alguma que falou, pô, eu gosto do jeito que ele faz, daquela radialista, daquela repórter, enfim, que você se inspira, ou teve como referência no começo do trabalho? Eu me inspiro muito numa jornalista contemporânea, porque realmente, assim, quando eu comecei lá nas rádio piratas, era uma coisa de rebeldia da juventude mesmo, e de querer trazer a música, né? Meus pais também eram músicos, e aí eu convivia com muito artista na casa dos meus pais. Meu pai produziu um disco do Jorge Maltner, Mutantes, vivia lá em casa, conheci Tamara Assunção, Badia Saad. Minha casa era tipo uma hospedagem solidária de artistas, né? Meus pais promoviam muitos eventos. E isso sempre me estimulou a querer estar perto do fazer musical, né? Faz parte do que eu sou, estar aí. Eu toquei baixo aos 8 anos, enfim. Mas quem me inspirou a chegar no rádio foi a Simone Bezerra, que tinha um programa lá na Rádio Fiscar, Mulheres em Vanguarda, e a voz daquela mulher é muito gostosa. É uma voz grave, rouca, que eu falava, eu quero estar promovendo nas pessoas essa sensação que essa mulher causa em mim. Acho que é isso. Tá aí a inspiração já. E agora vamos ouvir a nossa querida Thaís Aragão, lá do Ceará, contando a sua história por que ela entrou no rádio, se apaixonou pelo rádio, as inspirações e tudo mais. Aí, quando eu estava estudando jornalismo aqui na Universidade Federal do Ceará, eu já sabia que eu não queria fazer TV. Eu sempre escrevi muito bem, assim, entre os meus colegas. Então, eu sabia que o impresso era um espaço para mim. Realmente foi o meu primeiro lugar de trabalho, foi aqui no Jornal O Povo, onde eu trabalhei por muitos anos, até eu ir para a produção cultural. E aí eu comecei a trabalhar com fonograma mesmo. A gente tinha um selo, né? Lançamos alguns discos dos artistas locais, inclusive o da minha banda, que eu também, como a Sara, também tinha uma banda, cantava, né? Enfim, mas na faculdade eu pensei assim, a rádio ia ser ótimo, assim, adoro isso, né? Porque eu escutava rádio para música, né? Eu escutava rádio, eu ligava quando eu era adolescente, ganhei prêmio, ganhei um monte de disco, assim, numa vez, enfim. Quando tinha banda, a gente ia à rádio comunitária, a gente ia às rádios comerciais aqui que ainda davam, né? Abriam a porta para os artistas locais. Mas, assim, a rádio foi aparecer para mim quando eu me tornei produtora cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi quando
entrei para o serviço público, né? E lá, a rádio da universidade, da URGS, ela é voltada para música clássica, música de concerto. Então, eu contribuí aí com alguns programas com a Ana Laura Freitas, né, lá, e trazendo os artistas, né, os estudantes, os estudiosos, os pesquisadores, que também são os compositores, e também os intérpretes, para falar do fazer deles, né? Então, lá na URGS, a gente falava mais e tocava mais música de concerto. Aí, em 2018, eu vim para cá, de volta, né? Porque, na verdade, aqui, Fortaleza é a cidade onde eu cresci, passei 10 anos lá em Porto Alegre, e sobre o carnaval, eu só vi o ano começar depois do carnaval na minha vida, quando eu fui para Porto Alegre, porque lá é uma cidade muito quente, todo mundo foge da cidade a partir de dezembro e realmente só aparece depois do carnaval. Então, assim, trabalhar lá no verão tipo, não tem ninguém na cidade, né? Isso é diferente aqui de Fortaleza. Aqui em Fortaleza a gente trabalha de janeiro a janeiro sem parar, né? E aí voltei para cá, onde já fui direto para a rádio universitária, onde finalmente pude trabalhar com outras coisas, né? Então, assim, fazer rádio foi mais agora dentro da universidade, por incrível que pareça, né? Muito bom. E, quando eu cheguei, havia um programa que teria feito 20 anos ano passado, que era o Se Liga, que era um espaço do hip hop. Mas quando eu cheguei, eu disse, gente, e esse programa, o que está acontecendo? Ele disse, não, o pessoal não está mais fazendo. E está fazendo o quê? Não, a gente está jogando música. Eu fui olhar as músicas, achei que estava desatualizado. Eu disse assim, gente, tá rolando muita coisa, assim, o cenário do hip hop no Brasil também é uma coisa fantástica, super dinâmica. Eu acho que talvez seja o gênero, né, os gêneros, porque dentro do hip hop tem vários, né, mais dinâmico que tá rolando na música brasileira. E aí eu já abracei esse e também peguei o Música Erudita de uma colega que estava se aposentando. Então, assim, acabou que depois de tanto impresso, né, passei por assessoria, produção cultural na área da música, acabei chegando finalmente ao rádio, né, assim, e no final das contas, tenho que falar do meu pai, que foi radialista, né, eu tenho uma foto aqui dele na parede, porque ele trabalhou na Rádio Iracema de Sobral, então ele tem uma foto com o Luiz Gonzaga, quando o Luiz Gonzaga passou por lá, porque eu acho que tinha um trânsito maior dos artistas nas rádios nessa época, né, nos idos tempos, a rádio era onde os artistas iam, chegavam na cidade para se apresentar, o primeiro pé onde eles botavam eram nas rádios, né? Então os radialistas apresentavam a cidade para eles e os apresentavam a cidade, né? Então tem essa ideia gostosa aí do meu pai, que acabou depois largando esse fazer, mas não deixa de ser uma influência. Ele e minha mãe sempre ouviram muita música dentro de casa e eu acho que a minha missão hoje é ser intermediária aí para as pessoas ouvirem coisas legais dos mais diversos gêneros que existirem, porque eu gosto de música boa, não interessa, né, o gênero. Beleza, e a inspiração dos pais é uma coisa muito legal. E Luiz Gonzaga, o que circulou por esse Brasil afora, né? Foi em todas as rádios da época que ele, né, trabalhava e fazia shows, ele ia visitar todas as rádios. Tem sempre alguma foto dele, né? Com sempre um radialista local e tal. É uma coisa muito legal mesmo. Outros tempos, né? Agora a vez do nosso querido Fabrício Rocha, querido. Então, Colibri, olha só. Temos aqui a minha vida inteira, desde assim muito novo, assim a relação familiar com a música é muito forte, né? Festas, né? Esse tipo de coisa era comum, essa coisa de aparelhagem em casa, né? Muito comum em Belém, as pessoas gostam, né, de sons altos, mas também grandes, né? Grandes caixas, sound systems, isso é muito normal aqui, mas não se chama sound system. Aqui em Belém é aparelhagem. Mas cada um tem a sua, né, de alguma maneira em casa.
em Belém, isso desde a década de 70, né? Todo mundo tem um aparelho de som, grandes caixas na sua casa e faz a sua festa. Então, essa cultura de festa, de música, né, aqui em Belém é muito forte e a gente cresce com isso. Então, além dessa coisa do vinil, né, dessa ideia do vinil, sempre do livreto, dessa coisa que eu tive a oportunidade de ter uma mãe muito legal, né, que deu essa oportunidade, né, porque essa questão das oportunidades, ela faz total diferença mais à frente. Então, grande parte, né, dessa vida, o meu tio, ele foi radialista, né, é o J. Batista, o primeiro da lista, que era Que legal, que era ele era da AM, né, e depois foi para a FM, depois também era setorista de esporte e tal. Então isso estava muito presente, né? O abraço, ele tinha um programa na madrugada também, mandava abraço para a gente, e a gente ficava sempre tendo uma relação assim com o rádio muito muito próxima da família. Mas isso nunca me passou pela cabeça dessa maneira, porque eu não vi o rádio apenas dessa maneira. Isso passou, né? Sempre coexistimos com isso. E, por incrível que pareça, depois que eu estava na universidade, assim, eu conheci umas oficinas perto de casa, na época, no bairro da Pedreira, que eram as oficinas do programa Cultura Livre, né? Cultura Viva, desculpa, que era a ideia de você ter as oficinas, né, do Ministério da Cultura. Então, tinha um ponto de cultura, né, no bairro da Pedreira, né, que eu pude ir lá fazer a capacitação, né, de SoundForge, de Vegas, né, dessa coisa, né, de produção de áudio e tudo. E aqui aí era só gente assim, os pretinhos do mangue, né, daqui. A gente e aí a gente que era um bairro periférico, é o bairro da Dona Onete, inclusive, aqui na Pedreira. Né, é o Iaçá de Luta, que é o nome do ponto de cultura que tinha aqui, que eles faziam dança, né, eles faziam essa capacitação mais técnica, né, de mesa, de som, né, como você falar um microfone, como gravar, né, e etc. E foi aí que começou, né, mais propriamente, né, essa questão com rádio, pegar assim no rádio. E aí, de lá, meses depois que surgiu isso, teve o concurso, né, da Rádio Cultura, né, da Fontepa, da fundação daqui, né, e eu passei. Aí, de lá, quando você entra a radiodifusão pública, ela tem uma característica muito interessante, porque você é quase um militante, né, ele não é comunitário, né, mas você vira quase militante, porque você está lá, assim, a reunião de pauta, ela gira em torno do seguinte: o que fortalece a cidadania das pessoas, o que informa mais as pessoas, o que melhora a vida das pessoas. Essa, pelo menos, tem que ser a ideia da comunicação pública. Né? Então você se torna bastante engajado, né, em várias coisas. Então eu comecei a militar, não, eu comecei por incrível que pareça, né, me colocaram logo de entrada, né, num programa de reggae, né, aqui, que era uma pauta black, né, era o Cultura Reggae na época, né, era uma pauta black, cultural, então a gente tinha que reunir com os movimentos sociais black daqui da cidade, né, de reggae, aí reunia com eles diziam, a gente discutia a pauta do programa da semana e depois levava ao ar, inclusive a programação musical era discutida com eles. Né? A ideia era um pouco essa, né, de fazer um programa de rádio pública, mas com uma pegada comunitária, de discussão com a sociedade. Então, isso marcou muito também. Foi o meu primeiro programa, né, em rádio e etc. E, ao mesmo tempo, porque, como eu havia dito, a gente não faz só um programa em rádio pública, o Patrick sabe, você faz 1 milhão de coisas. E aí eu também produzia para a TV, né, fazia um programa chamado Cena Musical, que era um programa que era transmitido ao mesmo tempo pela TV, pela rádio e pela internet. Né? Isso em 2007 era o último grito, né, de tecnologia numa rádio TV pública e tal. E essa pegada, né, de nova música que a gente tinha aqui, né, a Rádio Cultura daqui, né, tinha uma pegada de nova música brasileira. Né? Então, a programação musical era sempre muito voltada, né, para Tulipa, Metá Metá, Kiko Dinucci, né, Criolo, Emicida, essas coisas da nova música brasileira, dessa coisa que
que bebe um pouco, claro, nas fontes clássicas e tudo mais, mas que quer olhar também para a periferia, quer olhar para as novas batidas, quer olhar para o brega e tal. E o Pará, nessa última década, né, eu me atrevo, né, a dizer, né, que a gente não pode contar mais a história da música brasileira, né, sem ter um capítulo, né, da música paraense, né, por vários sentidos, né, não só pela Dona Onete ou pela Gabi Amarantos, mas pela ideia essencial das identidades que estão acontecendo no Brasil. Então, o revisitar das periferias do mundo e sair dos eixos da música central, isso essencialmente é muito importante. Eu acho que o Pará representa muito bem esse novo capítulo da música brasileira, e aqui era um dos centros propulsores, né, disso. Então, tinha projetos ligados à música paraense, divulgar a música paraense pelo mundo e pelo Brasil, principalmente, claro, né, tem um programa aqui chamado Terroir Pará, né, um projeto mesmo, né, que circulou o Brasil e etc. E a Rádio Cultura era parte disso, e eu estava circulando também, né, de alguma maneira nisso, ou na cobertura ou fazendo programas sobre isso, né? Tinha enfim, o Cultura Viva era o programa que eu fazia, que também cobria, né, tudo isso, né? Então, desde lá, né, essa vivência toda, né, isso foi muito importante para abrir a cabeça e a gente entender que lugar a gente tem que cumprir no mundo, né? Que a radiodifusão pública, ela tem que olhar para fora dos eixos, né? Porque muita gente olha a rádio, né, como uma rádio memória, né? A gente vai escutar Roberto Carlos, a gente vai escutar o Caetano, a Maria Bethânia, não tem nenhum problema a gente escutar o Caetano, Maria Bethânia, eu escuto, sou fãzaço deles, mas é inevitável, você tem que escutar os clássicos da música brasileira, né, colados com o que há de mais novo, né, da música, né? Então você não pode deixar de ouvir a Élua, né, lá a sergipana Élua, por exemplo, né? Não pode deixar de ouvir, sei lá, né, gente como eu gosto também, o Barro, lá do Recife, então, que são pessoas que são pouco conhecidas, né, do grande público, que a gente tem a obrigação de falar deles, né? Eu me sinto assim, é como se a gente estivesse na década de 60, né, e não falasse dos Mutantes, entende? Não falasse do Caetano Veloso, né? Então, a gente tem esse papel, né, de ver a música brasileira dessa maneira. Então, a minha trajetória está vinculada a essa nova música. Eu comecei um programa aqui, por incrível que pareça, olha só, o Patrick, ele está na minha vida, né, há algum tempo. O Patrick, ele teve uma ideia, ele era lá de Belém, um andarilho do Brasil, sabe? Aí teve uma ideia, assim, ele era lá da Rádio Cultura, lá de Belém na época. Aí ele teve uma ideia assim, Fabrício, né, porque vamos pegar um gravador, né, assim, super interessante essa história. Vamos pegar um gravador, vamos andar por aí pela cidade gravando os sons e tal, e a gente grava as músicas, grava o pessoal na rua. E essa ideia, o início dessa ideia acabou gerando um programa, né, que a gente ia para o teatro gravar músicos, porque aqui no Belém não é muito comum as pessoas lançarem disco, lançarem single, elas fazem muito show, né? Tem muita coisa registrada, né? E a gente passou aí para os teatros, para os eventos, gravar essas pessoas, e virou um material exclusivo, né? Porque eles não tinham disco, né? Eles não tinham esse lançamento, e a gente trazia para a rádio, decupava e tal, e colocava no ar, né? Esse negócio todo. Aí virou esse programa. E aí depois cresceu tanto, né, a ideia do programa, que eu comecei a viajar para alguns festivais, né? O pessoal do Conexão Vivo começou a convidar, o pessoal da Arpub começou a convidar, e a gente gravou. Opa, deu uma travada aí. Oi? Fala, Fabrício. No meio Fabrício, do show. Eita. Acho que foi no meio do PTU lá que ele travou lá no meio do PTU. Bom, travou aí, Fabrício. Vamos. Voltou? Voltou, agora sim. Então, dentro dessa história toda, né, a ideia de gravar e tal, aí começamos a circular o país, né, de monitorar festival e tal, essa coisa, e trazer para cá, né, para Belém, porque a ideia central é o seguinte, né, a nova música brasileira, ela não estava tocando no rádio, né, então, e também não tinha streaming, essa coisa do streaming. Então, a nova música brasileira estava no palco do festival independente. Então, o que é a nossa ideia? Vamos gravar essa nova música do palco dos festivais independentes, né, e vamos trazer isso aqui. E vamos botar no rádio. E botar no rádio, coisa
Coisa simples. Então, acabamos circulando a partir disso. Então, depois dessa história, né, do Cultura Viva, tu faz um monte de coisa. Eu fiz programa de samba, né? Eu fiz programa de jazz e tal, esse tipo de coisa que tu tens que fazer porque aqui é a rádio pública. E atualmente, por conta de várias situações, né? Hoje eu faço a produção do programa de rock, aqui o Raul apresenta, aqui na Rádio de Belém. Mas lá em São Carlos, né? Eu faço um programa chamado Garagem Brasil, que é um programa exatamente nessa pegada, né? Tudo que você possa imaginar da música independente. Então, você pode entrevistar as agências, você pode os artistas e tal, toda a cadeia produtiva da música independente, aí você coloca no ar uma playlist, uma entrevista, isso. E a mesma coisa lá na Rádio MEC do Rio, né, que junto com o Arte Clube, né, o Jansen Campos, né, que apresenta o programa, eu sou colunista de lá. Aí, toda semana, eu apresento uma banda independente lá no Crônicas do Brasil Invisível. É uma coisa de louco. Legal. Agora a vez do nosso querido Patrick. Nossa, é muito bom ouvir esse meu time. A gente tem uma piada já dentro do coletivo Colibri, que é achei a minha turma. Lembra aquela expressão, vai procurar sua turma? Eu falei, agora achei. Achei a minha turma e, como diria o Capitão Planeta, né, juntando as forças de todos eles, sou eu. Assim, quando cada um começa a contar a sua história e suas histórias tão difíceis, complexas e ao mesmo tempo especiais, extraordinárias, a gente se enxerga em cada uma dessas histórias, em cada uma dessas dificuldades e de vitórias, pequenas vitórias, grandes vitórias, enfim. Minha história com o rádio está muito mais relacionada a linguagem do que necessariamente o veículo, né? Eu venho do movimento estudantil desde a escola, desde o segundo grau, e envolvido também com música, com cultura, com as gincanas que a escola fazia, onde a gente aprontava muito. Eu acabei indo para a rádio e TV, que uma professora minha de história disse, olha, você tem muito jeito para rádio e TV, não por causa do rádio, não por causa da TV, mas porque você gosta de entretenimento, gosta de estar falando, gosta de estar na frente das pessoas e tal, tem a ver com você. E eu pelo menos não entendia dessa maneira, o nome do curso não nos diz isso, mas no decorrer do processo do curso de rádio e TV na universidade em Sergipe, eu pude perceber que era muito isso. E a coisa do entretenimento sempre mexeu muito comigo, mas sobretudo uma máxima que é o acesso à cultura e à informação como o real modificador social. Que a gente tem um monte de doutores e de juízes e gente que tem muita educação, que não tem sensibilidade nenhuma, não tem respeito nenhum, né? A pessoa faz yoga, mas não cumprimenta o porteiro do prédio. E a cultura e a informação qualificada, crítica, é que pode ser de fato um modificador social. Possivelmente, se existe uma crítica que a gente faça à esquerda, é que transformaram o nosso cidadão, a nossa cidadã em consumidor, mas não conseguiram trazer para ele e para ela essa consciência social e crítica, né, de poder ser um consumidor de cultura, um bom leitor, leitora, assistir cinema e consumir música de uma maneira crítica, né? Isso é uma pena. Me vejo nessa trajetória aí do Fabrício, a gente trabalhou junto há 10 anos atrás lá na Cultura FM, basicamente a minha experiência de vida é com emissoras públicas, né? A Cultura foi a segunda emissora que eu atuei coordenando programação, dirigi a Peripe FM de Sergipe, hoje estou aqui na Fricaneca, no Recife, mas nessa trajetória inteira, Colibri, o que eu posso te dizer é que assim, existe um aprofundar e um avançar nas conquistas. Em Sergipe, em 2006, 2007, o nosso plano era a tal música de qualidade e trazer o sergipano para se ouvir no ar, coisa que não existia. A gente avançou em Belém do Pará, onde pude aprender muito com o Fabrício, com todo um time que tem lá, de gente muito comprometida, mesmo que não saibam ou que não admitam, que são sim militantes da comunicação pública e da cultura. Eu pude aprender o quanto a gente tem vergonha do que de fato nós somos. A música e a cultura brega, e a música e a cultura periférica, ela está presente dentro da rádio Cultura de Belém do Pará há muitos anos. O sotaque paraense está lá dentro.
Possivelmente é uma pauta que não é tão urgente para vocês em São Paulo, por exemplo, né? No caso, Sara em Santos, você em São Paulo, mas para a gente no resto do Brasil é muito caro poder ouvir o nosso sotaque no ar. É muito caro a gente poder ouvir nossas histórias, porque existe uma contranarrativa em a gente estar falando isso, porque não é vergonhoso ter PTU. PTU é esse cheirinho que São Paulo chama de CC, a gente chama de pizza também. Também, né? Né? Sabe por quê? E aí eu pego essa questão para falar do valor desse radialista, desse comunicador com compromisso social e popular, né? O PTU, ele não simplesmente é um mau cheiro. Ele é um odor que está diretamente relacionado com o suor. E o suor, ele é nosso amigo íntimo para quem é do Norte e Nordeste. Ele está presente e faz presença, como o Fabrício disse, a gente respira água na Amazônia. Ele está ali presente, e contar essa história a nós do Norte e Nordeste foi negado durante séculos, né? Essa construção de narrativa concentrada em uma mídia tradicional no eixo Rio-São Paulo, que é bancada por interesses que são políticos e econômicos, desenha uma narrativa social para o país que não é a narrativa do país, de fato. E, naturalmente, a sua atuação, o seu trabalho e o papel da rádio aí está atuando também combatendo isso, combatendo esses protagonismos que são brancos demais, que são heteronormativos demais, né? Que é dessa meia-idade, uma coisa que me deixou encantado quando eu fui trabalhar com esse time lá em Belém do Pará, era a turma de 20 anos que estava entrando como Fabrício, né? Tinha o Fabrício, tinha uma estagiária nossa, que agora é colega dele, a Luciana Kelly, e essa molecada nova estava trazendo uma atualização para o veículo que a gente precisa atualizar sempre, sabe? Então, eu meio que resumindo aqui essa trajetória, eu posso te dizer, a gente aprofundou em qualidade nas programações quando a gente foi se ouvir mais. E aí o grande trunfo na Freicaneca foram mais de 40 reuniões com a sociedade civil, mais de 40. Né? Nós devemos ser a única emissora pública do Brasil que já botou na rua 3 editais de ocupação da programação da rádio, chegando a 60% da programação da emissora sendo feita pela sociedade civil. Não tem como a gente não ter a cara da cidade se mais da metade da programação é feita em parceria com a sociedade civil. Então, assim, minha trajetória de rádio se mistura com essas mudanças de paradigma, do acento, do olhar, do discurso, do protagonismo das pessoas e do papel do cidadão ouvinte, da cidadã ouvinte, que não é simplesmente passivo de escutador, né? Ele também é ativo de um fazedor e de um multiplicador dessas ideias, porque deixa a rádio mais coerente e mais a ver com o que se deve ser falado e abordado, né? Eu acho que esse é o jeito de se fazer esse tipo de comunicação, e foi criado dentro da gente essa construção de uma relação que é diferente, que é hierárquica, onde esse locutorzão centraliza todas as informações, sabe de tudo. É bem equivocado esse jeito, e a gente vem de uma geração um tanto mais horizontal, que garante essa diversidade, essa pluralidade, não só de representação, mas de ideias também, né? Beleza, já que citamos o PTU, vamos ouvir a Dona Onete. Fala aí, o meu querido Fabrício, no meio do PTU. Dona Onete é uma figuraça importante aqui, como disse o Patrick, aqui na Rádio Brasil Atual, na Hora do Rango, aqui no Colibri na Quarentena. A gente adora os sotaques do Brasil todo, e a gente tem uma vantagem em São Paulo nesse aspecto, não por ser centralizador, né, porque vem gente do Brasil todo aqui, né? E aí é muito legal. E isso por causa de muitas coisas. O Sesc, por exemplo, e outros lugares de divulgação de música que abrem o espaço para a diversidade. E o nosso slogan aqui, o cara falou, mas vocês vão tocar o quê nessa rádio? Eu falo, as músicas que as outras não tocam. Esse é o slogan. Então, quando a gente pensou no slogan, pensou justamente isso, para ir na contramão do que os outros estavam fazendo. Então, vamos de Dona Onete? É isso aí, ô Fabrício? No meio do PTU? Vamos lá ouvir Dona Onete no meio do PTU, do disco Banzeiro. Vamos lá! Roda! Roda! Uhul! A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando
Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca, do ver o peso da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca, do ver o peso da sacanagem. Lá eu sou popstar, no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes da água doce. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Que beleza! A gente curtindo aqui, falando de rádio, Radialivres, falando da história de cada um, falamos da pandemia, estamos ouvindo algumas músicas aqui do Brasil todo, escolhidas por vocês, e eu fico feliz quando vocês citam os artistas todos. Falei, espera aí, isso aí já veio no programa? Já, isso veio. Então, eu estou fazendo a minha parte aqui, a minha missão está cumprida, né? Patrick dá os pitacos dele, já trouxe não sei quem, quando ele foi na rádio, ele falou, você já trouxe não sei quem? Já trouxe. Eu já fui anotando lá para trazer todo mundo, essa é a ideia, né? E como a gente está aqui em São Paulo e tem essa coisa que eu já falei de estar em central, né, como hub, né, as pessoas passam por aqui para fazer outros shows e tal, e a gente aproveita para trazer na rádio, é muito prazer. Agora vamos fazer debate, agora todo mundo já contou essa história, agora eu quero saber, Radialivres, o que a gente vai ter que fazer, né, aqui é reunião de pauta. O que nós vamos ter que fazer aqui para mudar esse cenário? Tem um cenário que me desagrada muito,
por isso que eu falo das músicas que as outras não tocam, é a monocultura musical em todas as rádios, principalmente aqui em São Paulo, que é um absurdo, só toca o mesmo tipo de música, tudo igual, papapá, papapá. E tem o lado triste, que é o jabá, que mudou de nome, agora é marketing, blá, 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 mudou. Mas continua sendo jabá, que o pessoal paga para tocar. Quando veio um cara aqui na rádio outro dia, eu falei, eu tenho uma música que eu queria que você tocasse aqui na rádio, tem uma grana aqui para vocês tocarem. Eu falei, o quê? Tá brincando? Isso aqui tá na rádio errada, meu amigo. Né? Ele falou, não, mas... Eu falei, se a música for boa, vai tocar aqui. Se ela for boa, vai tocar. Se não for boa, não vai tocar. Não tem... Né? Então, você vê a mentalidade do cara que traz um dinheiro para você tocar a música dele na rádio. Olha só que absurdo. Isso é normal. E não é novo normal, isso é antigo normal. É normal. Os caras acham que isso é um absurdo para mim. Então, começando já no debate do Rádio Livres, aqui eu queria saber que atitudes nós podemos tomar. Nós vamos nos reunir, né? Eu já me coloco aí na Rádio Livres também, já estou junto com vocês, né? Que ações a gente tem que tomar mais urgentes? Então, cada um quero que fale aqui. Agora, não tem aí, um vai cortar o outro aqui, já cada um já deu o seu depoimento, agora vamos para o debate. Que ações urgentes nós temos que tomar? Quem começa falando? Levanta a mão e fala. Patrick. É tu mesmo, vai lá. Eu aprendi a levantar a mão primeiro, eu pedi a fala antes. Olha, Colibri, eu acho que tem uma questão que está relacionada diretamente a uma relação de trabalho, esforço, audiência, muito maior do que o confronto direto que a gente tem feito em argumentar. É muito difícil você argumentar contra dinheiro. Você tem como fazer uma gestão coerente, que é o que vocês fazem no Brasil atual, e boa parte de nós fazemos aqui nas nossas emissoras e programas, mas tem um advento que eu acho que falta ao comunicador lutar por isso, porque tem sim como você garantir o conteúdo que você acredita, ceder onde você acha que é coerente ceder, mas você trabalhar de forma contínua em busca de uma audiência, porque é essa audiência que vai te segurar quando, por exemplo, virou o gestor, né, Fabrício? Vira o gestor lá, o diretor-presidente ou o próprio governador e quer mudar todo mundo. E aí a sua audiência grita, a sua audiência reclama, não, fulano de tal me representa, a gente quer ele, quer ela lá ocupando aquele espaço. Então eu acho que é pertinente o fortalecimento dessa rede de profissionais da comunicação, sobretudo do rádio, no sentido da gente horizontalizar compreensões e experiências, mas a gente passou a vida inteira da gente brigando com a arma errada, a gente meio que estava atacando com o escudo. Ficar falando de mais de conteúdo, ficar falando mais de sensibilidade e de mais de coerência, a gente não vai combater a força da grana. A gente tem que fazer isso com a audiência. E a gente faz isso com a audiência, né, dizendo que, olha, a música que eu conheço é que é a melhor. Essa negociação de diálogo com o ouvinte, de sair de noite para saber o que é que está acontecendo na cena musical, nos shows e tudo mais, te deixa mais qualificado a oferecer uma programação mais atualizada. E o atualizado não é assim, o underground, completamente desconhecido. Não. Um monte de coisa super bacana, de nomes novos, altamente acessíveis, você tem como manter uma audiência alta, e aí uma vez você tendo audiência, você tem capacidade de barganha. Você tem força para ir sentar com uma empresa séria e dizer, olha, eu tenho um target aqui de 50 mil pessoas que me escutam, né, no meu programa às 2 da tarde. E os caras vão querer anunciar, porque você está oferecendo uma coisa que é coerente, né? Não é simplesmente, olha, a música que eu toco é muito boa. Então, assim, eu entendo que tem uma mudança de chave aí, que é meio óbvia, o que eu vou dizer, mas a gente tem que fazer essa mudança de olhar. Quer entrar no mercado? Então, entenda o que é que o mercado está dizendo e se estruture para fazer parte do mercado. Agora, uma vez dentro do mercado, coloque em prática as coisas que você acredita. Ficar jogando pedra de fora da festa, você nem sabe o que está rolando lá no salão e fica dizendo que a festa está errada, sabe? Entre na festa, entre como todo mundo, use o black tie que eles exigem que você use e uma vez lá dentro, aí sim, cause a revolução que você acredita. Eu vejo nessa perspectiva. Bela estratégia. Agora, me preocupa muito as universitárias, as rádios ligadas ao governo, porque, como você falou, muda. Aconteceu agora em Minas Gerais, né? Mudaram a programação, tinha um trabalho maravilhoso lá, e pimba, mudou o governador, não queremos mais, sai todo mundo.
Cara, aí tem que o público, né, que é ouvinte da programação, tem que reclamar para que se retorne e tal. Eu não sei se acontece assim, né, Thaís? Aí no Ceará, ou a Sara pode contar também as pressões, e a Thaís está numa universitária, né? Por isso que eu pergunto assim também. É isso, Thaís? Por aqui estamos de boa, né? Assim, a rádio é muito querida, foi uma das primeiras FMs de Fortaleza, a segunda FM de Fortaleza, ela é de 81, nós vamos fazer aniversário agora em outubro, então inaugurou muita coisa, inaugurou mulher ao microfone, né, como locutora, música nordestina que não tocava, né, assim, era vista como assim a universidade tocar forró, né? Podia tocar música nordestina no universitário, é isso? Não, era diferente, assim, as universidades, as emissoras eram meio sisudas, né? Elitista, você está falando. Formal, né? Então a universitária, ela já chegou com uma pegada mais diferente, já voltada para a música popular, né? Um dos nossos fundadores, que é o Roger Rogério, que fez 70 anos aí, né? Ele tá em alta, agora ele tá lançando coisas, fazendo shows, ele tá em filmes, né? Ele tá em Bacurau, por exemplo, ele é aquele violeiro, né? Sim. Do Bacurau lá. Então, assim, eu acho que a universitária, ela tem uns pilares fortes aqui para a sociedade cearense, né? É uma emissora que, mesmo sendo universitária, ela tem uma pegada, né, popular forte, né? A gente está em período de transição, porque muita gente da velha guarda, né, que fez a rádio nos anos 80 está saindo, tem uma turma nova, então, assim, eu não sei como é que vai ser aí nos próximos anos, né? A gente tem esse desafio e o desafio dos novos tempos também, nova gestão, né? Mas eu acho que ela tem os pilares muito fortes, sabe, Colibri? E por enquanto a gente está com a nossa programação, foi imitada, né? Assim, ela foi reflexo para muita gente aqui também, né? A programação da gente influenciou as de outras emissoras, é uma referência. Então, acho que, por enquanto, né, estamos mantendo, até mudar um pouco a rádio, rola até uma coisa de você ser conservadora com a própria programação, né? E que às vezes, não, a gente sempre tem que estar revolvendo isso aí para, né, ser o que a gente foi num outro tempo agora, né? Então, os pilares são tão fortes que a gente até se vê desafiado a mudar uma coisa que vem dando certo há quase 40 anos, né? E acho que é isso, tem muito carinho da comunidade, não só universitária, mas de Fortaleza pela rádio, ela é referência para muita coisa, e eu acho que esse legado aí vai ficar difícil de você entrar e cortar alguma coisa. Se mudar o governo, tradução, se mudar o governo, o povo vai se revoltar e vai para continuar a programação que o povo gosta, é isso? Espero que sim. Então peça uma música agora, a sua vez, que depois eu queria continuar nessa roda ainda, tem mais gente para falar. Tem que fazer as provocações agora para a gente ver para onde vamos, né? E você, claro. Você falou que vai também no rapper. O que você vai escolher de rapper? Nós vamos escutar agora uma música do Nego Galo, que é um rapper daqui de Fortaleza. Ele é original Costa a Costa, um grupo muito importante no cenário brasileiro do rap, né? Ele lançou um disco maravilhoso ano passado, chamado Veterano, né? O primeiro solo dele foi lançado em meio às guerras de facções aqui da cidade. E a própria música reflete, desculpa, a própria música reflete, né, porque ele gravou nesse momento em que as periferias estavam agitadas, né, com esse problema. Então, a música dele reflete
isso, mas é um cara também que você escuta e que você dá vontade de viver. Essa que é a história, legal, sempre. Entendeu? Então nós vamos ouvir Downtown, do Nego Galo, com coprodução aí do Léo Grijó e produção de Coro MC Jonas de Lima. Roda! Ô carioca! Ô carioca! Carioca! Conheço as esquinas, vi gente morrer. Ei, deixa eu viver, minha música alta, deixa eu viver. Jesus na causa, amigos na casa, faz valer, ok. Dia bom, dia ruim, eu faço valer. E são lutas, plays, vermes, reis, rua. Faz valer uma ideia quente, marcas de batom, pago à vista essa vida. Então, irmão, deixa eu viver. Nego véi, vem dizer que vê Cristos e sereias. Sei, previsto, sei, louco fudido, sei. Não contar com isso, man, sei como lidar com isso, man. É meu trampo, dolo prejuízo, cola comigo, vem. Maldade em ninguém, onde eu tô tenho os irmãos. As gatas também, fumando um bom, tem uns do bem, tem os patrão. Santo não tem porquê, não é ficção. A favela flor, minha donzela tem trança na go. Dançando é sensacional. Desci a favela flor, é Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Subi a favela flor, minha donzela tem trança na go. Dançando é sensacional. Desci a favela flor, é Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Mil missões, verdades em mil versões. Um pensamento bom me guia nas multidões cegas. Em suas razões, promessas, sermões. Presunção, eu pé no chão, me manter são é a meta. Almas em promoção, gente que vegeta. A TV controla a mente, não processa. Contemplar o tédio lá fora, o tempo fecha, eu não tô nessa. O que é bom foi Jesus, a gente faz nosso papel. A prova vem do que eu fui, faz o seu papel. A cota é o corre que atribui, bom malandro intui. Na Babel, não atrasa ninguém, já contribui. Malandro bom conclui, ninguém entra, forçar o céu. Maldade em ninguém, onde eu tô tenho os irmãos. As gatas também, fumando um bom, tem uns do bem, tem os patrão. Santo não tem porquê, não é ficção. Subi a favela flor, minha donzela tem trança na go. Dançando é sensacional. Desci a favela flor, é Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Subi a favela flor, minha donzela tem trança na go. Dançando é sensacional. Desci a favela flor, é Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Eu vim das vielas de Dantal. Estamos de volta aqui com a rapaziada do Rádio Livre. Estamos falando aqui com a Sara Mascarenhas, com o Thaís Aragão, com o Patrick e com o Fabrício também, todo mundo aqui com a gente, né? Brasil todo aqui reunido, né? A gente falou sobre a preocupação, o Patrick colocou, a Thaís também, de que muda o governo e as rádios que têm ligação com o governo, as universitárias, as públicas e tal, sofrem. Nesse momento, por exemplo, estamos sofrendo uma pressão tremenda, né, da EBC, que é história da Rádio Nacional, né? História que eu tanto estimo, né? História das... Sempre lembro, outro dia nós falamos sobre Garoto, tem tudo a ver o arquivo que ele gravou na Rádio Nacional, né? Fala do grande violonista brasileiro, o Garoto. Fizemos aqui um programa especial. E aí, agora está sendo... Outro dia eu conversei com uma menina que está trabalhando lá, prestes a ser demitida. Ela me disse o seguinte: só tem generais aqui, comando, direção musical. Bom, gente, aí eu quero colocar, a gente está falando no nível estadual, tal, da possibilidade de mudanças por causa da mudança do governo, e na questão federal, como é que vocês encaram, como o Rádio Livres vai atuar
nesse aspecto. Por exemplo, estão querendo destruir a EBC, se não já destruíram, né? Porque com generais lá no comando. Imagina a programação musical dos caras, né? Mas não vou comentar isso. Segue. E a situação grave de muitos profissionais de alta qualidade lá, as rádios incríveis, estou falando da Rádio Nacional, tem a rádio em Brasília, tem no Amazonas e tal, toda a história montada, né, das rádios públicas, especialmente na cadeia EBC. Então, queria que vocês comentassem isso, que me deixou muito assustado na conversa com jornalistas que trabalham lá, programadores e tal, que estão desesperados porque podem ser demitidos a qualquer momento, uma questão, e a outra que vão destruir toda a programação, generais no comando da rádio. É mole? Quem que vai falar? Sara? Não é mole, não. Eu quero falar porque a Rádio Silva é uma rádio dentro de uma universidade federal, né, da Unifesp Baixada Santista, e a Rádio Silva pleiteia há 5 anos uma frequência FM, porém isso começou no governo Temer e isso não aconteceu até hoje. Então a opção foi criar uma web rádio, né? E aí, quando eu cheguei em 2018 para compor a grade, o Stefan Scayaff, que é o diretor da rádio, ele começou essa rádio com o intuito de fazer uma ponte entre a comunidade acadêmica e a comunidade santista, né? Santos também é um hub, também é uma cidade de passagem que se assemelha muito até à minha cidade natal, que é São Carlos, por conta da vida universitária, de pessoas que vêm para passar um tempo aqui, beber de algum conhecimento, beber de alguma experiência e depois vão embora. E existe esse fosso entre a comunidade acadêmica e a comunidade local, né? Aqui também. E o Caiafo se estimulou muito, então os programas, ele tenta trazer muito a comunidade acadêmica para produzir conteúdo dentro da Rádio Silva. E antes da pandemia isso até acontecia, tinha vários professores contribuindo, tinha um programa chamado Vozes da Voz, que era muito interessante, que trabalhava com pessoas em situação de saúde mental, Vozes do Cais, que abordava as questões dos trabalhadores portuários. Então a gente conseguia estabelecer um diálogo muito interessante. Mas quando surgiu esse primeiro encontro na Sim São Paulo em 2018, que eu cheguei empolgadíssima, teve uma mesa na Sim São Paulo em 2018, onde estavam o Patrick, a Fabiane Pereira, o Guga de Castro, o Mário Sortorello e o Ricardo Rodrigues mediando o debate entre eles. E eles traziam exatamente essa discussão do papel do rádio e o podcast, né? E o streaming, como que estava essa situação naquele momento. O podcast ainda estava entrando com essa força, né? Em 2018 ele ainda não tinha essa potência que ele se consolidou em 2019 e 2020. E nesse encontro foi muito estimulante estar perto e estar em contato com tantos profissionais. E dali surgiu um grupo no WhatsApp para a gente discutir quais seriam os passos em torno do fazer radiofônico, como a gente, em rede horizontal, poderia estar contribuindo para que esse cenário se fortalecesse, para que os profissionais da música, como o Patrick trouxe, a gente está há muito tempo militando pela música brasileira, mas quem está militando por nós, né? A gente dá um suporte, nós como fazedores do rádio, para que a música brasileira tenha um trânsito, mas a gente não discutia ainda o trânsito do nosso fazer. Então, o Radialivres, ele surge com essa perspectiva. Como que a gente pode se fortalecer? Como que a gente, como profissionais do rádio, podemos dar as mãos e continuar fortalecendo esse trânsito da música brasileira, mas valorizando o nosso fazer, né? Porque a gente pode ser mestre de cerimônia, a gente pode mediar debate, a gente traz a música, a gente faz a curadoria, promove espaços de democratização disso, mas e a nossa fala, e o nosso discurso? Qual é o nosso discurso, né? Então, o Radialivres, ele chega com essa proposta, e a gente tem chego aqui entendendo a força de capilaridade que a gente tem como rede, como união, né? E é isso que a gente faz há 18 semanas, 18 encontros, com 25 profissionais aí que estão a fim de se manifestar em prol da nossa profissão. Acho que beleza. Comecei o debate. Sobre essa questão... Fala, Fabrício. Pois é, então você falou dessa questão, eu acho que é fundamental a gente sempre falar da EBC, né, porque a EBC é a primeira empresa pública de comunicação do Brasil, né, criada a partir de uma visão de comunicação pública com controle social,
né, para as pessoas poderem se ver na televisão, para o povo brasileiro poder se ver na televisão e questionar os padrões que estavam colocados. Então, imaginem que perigo é uma emissora pública de comunicação, né, com esse viés. E você imagina que tinha um conselho curador, né, tinha ouvidorias. Sim. Então, o conselho curador da EBC era a visão da diversidade brasileira. Tenho, obviamente, várias críticas à forma de condução, à forma de... Enfim, várias coisas desse tipo que é uma sociedade democrática, a gente pode ter críticas a tudo. Mas a ideia, essencialmente, de participação popular nos meios de comunicação, né, é essencial para quem entende a democracia, para quem quer fortalecer a democracia. Então, um primeiro passo, né, de governos antidemocráticos é você diminuir os espaços de diálogo, diminuir os espaços democráticos, e foi isso que aconteceu com fechar simplesmente o conselho curador da EBC e você, a partir disso, né, diminuir, né, impor, né, gestores, né, na EBC, e a partir daí você vive com medo imposto diante de seus funcionários. Né? Então, acho que o grande problema, né, e o outro problema, né, foi a unificação das TVs. Então, você tinha a TV Brasil e a TV NBR. A NBR fazia a TV governamental, ou seja, né, fazia as inaugurações, né, fazia a questão da publicidade, né, do serviço público. Já a parte da TV Brasil era a TV pública, né, que não tinha nada a ver com a TV do Lula. Né? O Lula nem aparecia lá, a Dilma nem aparecia lá, né, assim, né, mas tinha os programas, né, essencialmente isso. Então, pegou essa fake news que era TV Brasil, era a TV do Lula, né, de tal maneira, né, que a gente ficou atônito. Né? Então, parte disso, né, era muito importante que as pessoas... E a gente tinha que dizer isso. Né? TV Brasil é a TV pública e a NBR é a TV governamental. E o que é a primeira coisa que faz, né, os governos antidemocráticos? Né? É criar exatamente o que eles acusavam que era a TV Brasil. Eles criaram uma TV do governo federal, a TV do Bolsonaro, porque unifica a TV Brasil com a NBR e você tem uma programação oficial de governo numa TV. Então passa a ser uma TV oficial, uma TV estatal, perde-se a pluralidade, a possibilidade de participar da programação, né, accountability, né, esses preceitos fundamentais de qualquer democracia, né? Ideia, né, das paredes de vidro que a administração pública tem que ter e a gestão pública tem que ter, né, foi embora, né, total. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo da gente perceber o quanto a gente andou para trás nesse sentido da comunicação pública. Né? E o que se avizinha não é muito bom, né? Pelo menos o que está sendo anunciado. Porque se você perder a possibilidade, né, da comunicação pública ser o que é, né, nós vamos ter uma comunicação governamental engessada fazendo culto aos governantes, né, que não é esse o papel de nenhuma comunicação pública. Então, acho que a gente reflete, né, um pouco sobre isso, né, nos nossos coletivos. Tem gente de rádio pública, tem gente de rádio universitária, tem gente de rádio comercial, tem gente muito conhecida, né? Patrícia Palumbo está em 300 rádios pelo Brasil, o Patrick está 15, 30 anos, né? Desde criança ele é de rádio. Né? Desde criança, desde pequenininho. Né? E pessoas mais Nós novas, somos uma assim, rádio educativa, certo? Só para colocar aqui. Pessoas mais jovens, assim como eu, né? Então, acho que nós temos assim uma diversidade, né, de ideias, né, de pessoas, e essencialmente o que nós fazemos, né, inclusive é esse, né, reativar a ideia de redes e fortalecer redes solidárias. Né? Essa é essencial, né? A rede solidária, né, e fazer circular um tipo de música, né, e um tipo, né, de pensamento, essencialmente, é muito importante. Né? Você dizer claramente, intencionalmente, que você quer que toque a música de pessoas pretas, de pessoas LGBTQI+, né, de mulheres e tal, que vocês têm a intencionalidade disso. Isso faz total diferença para qualquer coletivo. Né, porque a gente quer influenciar em preceitos da sociedade, influenciar a sociedade. Não é a gente, claro,
que é um coletivo, né, de ideias para empoderar a nossa categoria. É muito importante isso. Que a nossa categoria, como você acabou de falar, disse no meio, né? Radialista, né? O pessoal do impresso está acabando, mas tem glamour. Né? O rádio não tem tanto... O rádio não tem esse glamour que tem o impresso. E nem o dinheiro do pessoal da TV. Mas nós estamos indo para a internet também. Tem essa coisa também, Felipe. Nós já descobrimos que é rádio, vamos fazendo tudo convergência de mídias. Essa que é a papo. Estamos aqui no YouTube hoje, por exemplo. Estamos no rádio e estamos no YouTube. Mas é isso. Vai lá, pode falar. Mas vai, Thaís. Thaís. Bom, eu tenho feito um trânsito interessante eu sou acadêmica também, né? Acabei um doutorado em comunicação há uns 2 anos e agora estou imersa assim, na cultura popular. Então, eu queria fazer só duas observações desses 2 campos, por exemplo. Na academia, a gente, ao estudar comunicação, a gente volta a algumas raízes do nosso fazer. Então, assim, o rádio foi muito importante na Alemanha nazista, né? Tem autores que falam, olha, a função primordial dos meios de comunicação é a guerra. Quando os meios de comunicação estão usados para outras coisas, é porque não estão em guerra. Então, se a gente tem militares, né, tomando conta dos nossos meios de comunicação, a gente também precisa se perguntar, a gente está em guerra? E que guerra é essa e contra quem? São algumas coisas que a gente precisa se perguntar. E aí eu vou conectar com outros saberes populares, porque agora eu aproveitei a pandemia para assistir a saga Naruto, né, que é um anime muito, muito conhecido, muito querido no meio do hip hop também, né, e de pessoas mais jovens. E o Naruto é uma saga tremenda, assim, você passa anos assistindo isso, estou tentando assistir tudo agora, e tem uma guerra rolando lá. Entendeu? E essa guerra também diz respeito a isso, a visões de sociedade diferentes, como acabar com as diferenças. Tem algumas propostas que são assim, vai ser tudo do jeito que a gente quer. E vocês fiquem aí, né? E tem outras que aceitam mais a pluralidade e principalmente o livre-arbítrio. Porque se a sociedade não puder conversar entre si e fazer as suas próprias mediações de conflito, ela mesma, como é que ela cresce? Né? Como é que a gente vai para frente? Então, essa pluralidade, ela é conflito. Só porque a gente está colocando uma música diferente, não quer dizer que a gente não tem uma batalha aqui rolando. As pessoas estão trocando, né? Dentro da própria música, você vê distintas formas de encarar a vida ou de mostrar como a vida se desenrola. Então, assim, há um debate acontecendo e ele precisa ser o mais plural possível, porque ficar, sei lá, vai que a minha visão está errada, entendeu? Eu acho que a gente só se complementa e vê, assim, mais lá na frente que né? A gente aprende uns com os outros e a gente só consegue isso como sociedade se a gente tiver uma pluralidade e conseguir se escutar o outro. Acho que a rádio é um lugar muito importante para a gente não só difundir aquela ideia da rádio como a difusora de uma visão, ou no caso de uma audição. mas a rádio como um lugar de escuta, né? Que a gente precisa escutar quem? Mais gente. A gente precisa escutar mais gente. Acho que o coletivo também está para isso, né? Vai, a diversidade Patrick. Também, né? A diversidade. Então, assim a gente cresce. A gente procura fazer aqui, o Patrick sabe um pouco disso, a gente procura fazer aqui na rádio. E eu também, só aqui nós estamos no finalzinho, eu quero que o Patrick dê a palavra final aqui antes dele chamar o Ciba, né? E estamos no finalzinho. Eu queria falar para vocês que eu estou à disposição, né? Com esse tempo todo que eu estou na área aí, mais de 45 anos na bagaça aí, e tem muitas experiências que foram feitas no rádio lá para trás que a gente pode resgatar como uma forma da gente entender o que a gente pode fazer hoje, sabe? E pode jogar em perspectiva nesse momento de pandemia ou no momento de atraso, né? Que o inominável aí no poder.
Porque na época da ditadura a gente fazia umas coisas interessantes, assim, possíveis, né? Dentro do possível. Então a gente podia resgatar algumas coisas que foram feitas, né? E a partir disso projetar aí agora no Rádio Livres para a gente poder discutir isso e ver o que deu certo. Nós fizemos muita besteira, fizemos coisa legal, né? Também não fizemos tudo certo, não. Fizemos muita besteira, mas fizemos alguns projetos interessantes. Então, essa experiência eu coloco à disposição de vocês para a gente discutir. Acho que a gente já começou a fazer uma reunião do Rádio Livres aqui. Já considero uma reunião, né? Da Rádio Livres. E, como a gente está no finalzinho, tem o tempo também, né? Eu gostaria de ficar o tempo todo com você, mas tem um tempo. Impresso. Né? Que nem impresso. Pois é. E aí tem um tempo e eu quero chamar mais uma música no finalzinho. Então, eu toco a bola, passo a bola para o Patrick para ele encerrar aqui o nosso papo e agradecer a vocês todos aí a participação. Foi um prazerzaço. Fale, Patrick. Olha, eu vou tentar resumir fazendo um comparativo, uma boa citação. Melhora um pouquinho o seu som, agora deu uma de radialista, hein? Ajeita um pouquinho que tá meio chato. Agora foi aqueles caras. Vai. O Hammer. Deu um rame, o rame tá em todas, né? O rame, o delay. Agora o delay é a novidade, é o delay. Fala, Patrick. Então, o Fabrício, na colocação dele, me lembrou uma entrevista que eu fiz aqui no Recife com o Guitinho de Xambá, que ele é do grupo Bongá, um grupo percussivo extraordinário aqui de Pernambuco. A gente tinha acabado de sair o resultado da eleição, a gente estava entrevistando eles para o novembro da consciência negra e tal, e perguntava como é que ele enxergava que ia ser esse país enfrentando esse camarada aí no governo. Ele disse: Patrick, a gente sempre foi oposição, a gente sempre esteve na luta, então sempre foi ditadura para o povo preto. E isso é importante da gente ter consciência, porque muito antes dos generais chegarem na EBC, já havia autoritarismo na EBC. Sim. A gente, quando se conheceu, eu e o Fabrício, era uma época, por exemplo, do governo PT no Pará, e existia alguns rompantes de autoritarismo. Então, o autoritarismo ele é inerente da farda, né? A gente viveu um golpe civil-militar com a derrubada da presidenta Dilma. Então, é muito importante que a gente fique atento que o autoritarismo ele existe para além do Bolsonaro, para além da corja que ele está conseguindo levar para lá. E a gente tem que trabalhar no fortalecimento de uma lógica horizontal, a gente inovar sim usando tecnologia, mas a principal tecnologia é esse companheirismo, essa empatia, essa horizontalidade, essa garantia desses outros protagonismos, sobretudo voz, espaço de fala, né? E garantia de espaço de poder também. Então, você ter mulheres à frente, mulheres em gestão, você ter pretos e pretas que possam falar e que possam comandar e coordenar grupos, isso faz muita diferença e sai do discurso e vai para a prática. Então, para aquela pergunta de como enfrentar uma comunicação num ciclo como esse que se avizinha e que parece sim estar piorando, com nuvens ficando cada vez mais carregadas, eu acho que é a gente trabalhar qualificando nossos colegas da comunicação para se sensibilizarem pelo seu papel, para atuarem de maneira mais horizontal, para ouvirem mais do que falam e para se comprometerem mais com essas pautas, porque é desse jeito que a gente vai conseguir construir uma grande trincheira, porque teve muita queda de braço em gestões que foram do PT, em gestões que foram da esquerda em vários lugares do Brasil, na Bahia recentemente, um governo já à esquerda há muito tempo, desde Jacques Wagner, e recentemente a colega lá, diretora da rádio, foi colocada para fora por conta de um arranjo político para acomodar um outro partido. Então, assim, a comunicação é tratada desse jeito. Se a gente não se fortalecer de maneira horizontal e coletiva, e por isso que Rádio Livre surge numa perspectiva da gente compartilhar dessas ideias, a gente não vai ter como enfrentar situação nenhuma. E podemos estar em pleno processo republicano e democrático e vão ter disputas e quedas de braço e temos que estar juntos construindo isso, né? E era um pouco nisso que eu queria contribuir. Então, assim, não tem necessariamente um cenário novo à frente. O cenário novo é da eterna disputa. E a gente tem que estar renovado, articulado, né? A nossa renovação está articulada e eu acho que o Rádio Livre chega em bom momento, porque numa hora como essa eu acho que todos os âmbitos da sociedade civil deveriam estar se organizando, se articulando, né, e fazendo política. É desse jeito que a gente consegue enfrentar esse momento.
Isso aí, Posso união. falar o nome do time, Colibri? Faz favor. Estamos aqui no... Então, somos 26 em 8 estados brasileiros. Uhum. Somos Sara Mascarenhas, Luciano Matos, Mário Sertorello, Patrick Torquato, Felipe Qualquer, Caio Bar, Júlia Novaes, Fabiane Ferraz, Marília Feix, Flora Miguel, Marcelo Cabala, Daniel Tomás, Débora Pio, Fabrício Rocha, Valéria Becker, Guga de Castro, Serginho Sagita, Thaís Aragão, Patrícia Palumbo, Paulo Proença, Dudão de Melo, Marta Schmidt, Roberta Martinelli, Karina Cardoso, Fabiane Pereira e Simone Bezerra. Esse é o time do Radialivres. E dia 21 de setembro a gente lança nosso site, radialivres.radio.br, e a gente escolheu essa data especialmente porque é o dia do radialista, dia 21 de setembro. Então, todo mundo convidado para seguir a gente no Instagram nesse dia e fazer essa festa com a gente para fortalecer os profissionais do rádio, fazer radiofônico e a gente continuar aí fazendo uma comunicação eficaz, equivalente e onde todos podem se ouvir e falar. Beleza, é isso aí. E para encerrar, a gente vai dar um abraço virtual, todo mundo aqui, né? Juntos, aqui, ai que bonito, ai que bonitinho. E o Patrick vai chamar o Ciba, né? A música Cantando Ciranda na Beira do Mar, que é para dar um clima para cima, a gente terminar esse papo assim. Não é isso, Patrick? É essa? Isso mesmo. Ciba, para mim, é o grande nome dessa nova safra de artistas brasileiros. Seguramente vai ficar para a história com sua trajetória, compromisso com a sua música, suas letras, a maneira como ele faz a música. Ele passou uma época morando em Nazaré da Mata, região aqui onde ele se embrenhou entre os brincantes de ciranda e maracatu para trazer uma musicalidade muito interessante, pop e sem perder a sua tradição. Nesse tema aí, Cantando Ciranda na Beira do Mar, é um mote. Ele faz uma cestilha com 6 poesias incríveis e todas elas terminando com Cantando Ciranda na Beira do Mar. Enfim, é um ícone da nossa contemporaneidade. Se você não conhece Ciba, procure SIBA. É a nova cena pernambucana. Maravilhoso, aqui é sócio da Rádio Brasil Atual e também faz parte da turma do Bolo de Rolo, que a gente montou aqui, que é o que toca só do pessoal do Pernambuco, a turma do Bolo de Rolo. Então, com essa turma aí do Bolo de Rolo, o Ciba, a gente encerra aqui e agradece a participação de vocês mais uma vez. Muito obrigado. Tamo junto. É isso que eu posso dizer. Tamo junto. A gente que agradece. Aquele Valeu, abraço. gente. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Valeu. Uhul. Gratidão, tchau. 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 Ao modo de aves cruzando as alturas, milhares de peixes vermelhos e azuis, na cega certeza de algum que conduz, percorrem distâncias nas águas escuras, mas no oceano tem mais criaturas que esperam famintas pra lhes devorar, e aqueles que escapam vão ter de esbarrar, que nem peregrinos exaustos de sede, nos braços dos homens que arrastam a rede, cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Pegando carona nas grossas correntes, se vão tartarugas de cascos brilhantes, que embarcam no rumo de praias distantes, que servem de berço para seus descendentes, que rasgam os ovos e emergem valentes, e correm sozinhas para se salvar, mas só uma ou outra consegue chegar nas águas salgadas que impedem o abraço das garras das aves de bico de aço, que cantam ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Coqueiros parecem vigias felizes, que zombam do tempo que engole os humanos, e assim passam dias e meses e anos, não cedem, não cansam, não têm cicatrizes, mas se o tempo aponta pras suas raízes, as águas começam a se aproximar, roendo as entranhas pra lhes derrubar, que nem condenados pendendo penosos, nos braços dos ventos morrendo orgulhosos, cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira
beira do mar. Com olhos de vidro de cores berrantes, balançam edifícios de 40 andares, que olhados de longe se parecem altares de um culto esquecido de uns deuses gigantes, que rompem os tempos dizendo arrogantes que os ventos libertos não podem passar, e atrás das colunas que agarram o ar, uns tantos se espremem sentindo os mormaços nas sombras de uns poucos que miram os espaços, cantando ciranda na beira do mar. Eu vivo pisando nas mesmas areias que o mar passa os dedos e acaricia. Nas noites de lua com brisa macia, escuto o chamado das mesmas sereias. Me sento nas pedras que nas marés cheias as águas procuram pra se arremessar, que nem combatentes que vêm guerrear sem ter esperança de fama ou de glória, se acabam em espuma, se apagam na história, cantando ciranda na beira do mar. 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 Ciranda na beira do mar, cantando ciranda na beira do mar, cantando ciranda na beira do mar, cantando ciranda. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando Cristóvão Bastos e Áurea Martins. Fique com a gente.